Bom, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam tranquilos. Vamos então dar sequência aí no nosso sistema excretor. E como nós havíamos discutido, né? Vamos agora para a segunda parte da aula, da videoaula de sistema excretor, tá? Essa primeira parte aqui nós já vimos, mas eu quero resgatá-la bem rapidamente, porque nós vamos precisar dela. Então vamos rapidamente aqui, em que eu havia dito para vocês que o nosso sistema excretor, ele tem por função eliminar resíduos tóxicos do metabolismo celular. Esses resíduos tóxicos, o CO2 é um resíduo, ele precisa de ser eliminado, ele é eliminado pelos pulmões, o pulmão tem função excretora, e, além do CO2, temos ainda as excretas nitrogenadas. As excretas nitrogenadas, né, são resíduos do metabolismo de proteínas, são resíduos do metabolismo de aminoácidos, amônia, ureia e ácido úrico. Lembre-se do que nós vimos na primeira aula. O grau de toxicidade delas é variável. Das três, a amônia é a mais tóxica, muito tóxica, e como ela é muito tóxica, ela é muito solúvel em água. A amônia, ela requer uma grande quantidade de água para ser eliminada. Então, animais que excretam amônia são animais aquáticos, né? Peixes ósseos, anfíbios na fase de larva, porque ela requer muita água para ser eliminada, muito solúvel, muita água. E por que muita água? Para essa água diluir a amônia, né? Reduzir a sua toxicidade na hora que ela está sendo eliminada. A ureia é a principal excreta que nós eliminamos, os mamíferos, os anfíbios na fase adulta, os peixes cartilaginosos, o tubarão. Ela é menos tóxica do que a amônia, então eu só coloquei aqui tóxica, esqueci do acento aqui, tá? E solúvel em água, esqueci do acento aqui também. Então, ela requer uma quantidade menor de água para ser eliminada. Animais terrestres já conseguem eliminá-la. E a última excreta, o ácido úrico, né? De todas é a menos tóxica, pouco tóxica, praticamente insolúvel em água. Isso implica dizer que ela requer mínimas quantidades de água para ser eliminada. Os répteis e as aves são animais que excretam ácido úrico. E esse ácido úrico ele é eliminado junto com as fezes nesses animais. Por quê? A baixa solubilidade, ele não requer muita água para ser eliminado. E lembre-se que no nosso caso, o principal órgão que excreta a ureia são os rins. Mas a pele elimina uma pequena quantidade de ureia. Só que essa não é a única função do nosso sistema excretor. A função dele não é apenas eliminar esses resíduos. Ele tem aqui essa outra função importante. O nosso sistema excretor ele está envolvido aí nos chamados mecanismos de osmorregulação. Então, o sistema excretor está envolvido nessa osmorregulação. O que vem a ser a osmorregulação? São os mecanismos adotados pelos seres vivos para manter no seu corpo um equilíbrio hidrossalino. Então, a osmorregulação são os diversos mecanismos que os seres vivos adotam para manter no seu corpo um equilíbrio hidrossalino, ou seja, um equilíbrio entre a quantidade de água e entre a quantidade de sais. Nós temos que manter no nosso corpo um equilíbrio hidrossalino, um equilíbrio entre a quantidade de água e entre a quantidade de sais, que é o nosso equilíbrio osmótico. Então já fica uma pergunta. No nosso corpo, existem hormônios que regulam a taxa de água no corpo, hormônios que regulam a taxa de minerais no nosso corpo, tá? Então existem hormônios envolvidos aí na nossa osmorregulação.
um desses hormônios é o ADH, o hormônio antidiurético, que atua lá nos rins, aumentando o volume de água que é reabsorvido. E nós não somos diferentes, nós temos o nosso corpo mecanismos de osmorregulação. Lembre-se que nós discutimos, você está sem vontade nenhuma de beber água, vai lá e bebe vários copos com água, 1 litro, 2 litros, você está ingerindo água em excesso. Ingerindo água em excesso, você vai afetar o seu equilíbrio hidrossalino. Qual vai ser o mecanismo de osmorregulação que você vai adotar? O ADH vai ser inibido, você vai fazer muito xixi, vai produzir um volume maior de urina, vai produzir uma urina mais diluída para eliminar essa água que está em excesso e restabelecer o seu equilíbrio hidrossalino, concorda comigo? Você está desidratado, uma diarreia, teve vômitos, a desidratação, ela afeta esse equilíbrio hidrossalino. O que vai acontecer então? O volume de xixi que você vai produzir vai ser menor, o volume de água que você vai perder na urina vai ser menor, a ação do ADH nos seus rins vai ser maior para aumentar a quantidade de água reabsorvida e, obviamente, reduzir a quantidade de água que vai perder na urina. Ou seja, você está adotando um mecanismo de osmorregulação, nesse caso, para tentar restabelecer o seu equilíbrio hidrossalino. Então, a todo momento, nós estamos aí osmorregulando, nosso corpo está adotando mecanismos para sempre manter esse equilíbrio hidrossalino. E o que nós vamos discutir aqui agora são os diversos mecanismos adotados por vários animais, principalmente os peixes, né? Que são os mecanismos de osmorregulação, os principais mecanismos de osmorregulação adotados por alguns animais. E é impressionante como que essas coisas caem em prova. A gente sempre está vendo isso caindo em prova e errando. É um pouco disso aqui que eu acredito que vocês também já viram um pouquinho isso aí em outras aulas aí com outros professores. Tá? Então nós vamos pegar aqui o primeiro mecanismo que nós vamos ver aqui, que muitas vezes é muito cobrado em provas, que são os mecanismos de osmorregulação adotados por um peixe ósseo marinho. Peixe ósseo marinho. Vamos imaginar, está aqui o meu bichinho, está aqui o meu peixinho. O que acontece com um peixe ósseo marinho? Normalmente, um peixe ósseo marinho, ele é hipotônico em relação à água do mar. Ele é hipotônico em relação à água do mar. O que significa falar que ele é hipotônico? A concentração de sais no peixe é menor do que da água do mar. Então, dizer que ele é hipotônico, eu quero dizer que a concentração de sais nesse peixe é menor do que na água do mar. Então, o que significa? Que esse peixe, então, ele acaba perdendo água através da sua superfície corpórea. Então, ele perde água através da superfície corpórea, ou seja, a água sempre tende a passar do meio menos concentrado, que é hipotônico, para o meio mais concentrado. Então, ele vai perder água através da superfície corpórea. Ele perde água para o mar. E aí parece uma coisa engraçada, né, meus queridos, meus caros? Ele vive num mundo de água e está correndo sérios riscos de ficar desidratado, até de morrer desidratado. Então, qual o recurso que sobra para ele? Ele não está perdendo água através da superfície do corpo? Isso vai afetar o seu equilíbrio hidrossalino. Isso pode levar ele à morte, ele vai ficar desidratado. Então, qual o recurso que sobra para ele?
ele vai beber água do mar. Então ele bebe água do mar. Aí nós começamos a pensar, vamos comigo, me ajuda. A partir do momento que ele bebe água do mar, ele está repondo a água que ele está perdendo. Mas ele cria um outro problema para ele. Qual o problema? Ele está ingerindo um excesso de sais. Ele repõe a água que ele perde, mas ele está ingerindo um excesso de sais. Novamente, vai afetar o seu equilíbrio hidrossalino. O que vai acontecer então com esse animal? Ele tem que eliminar esse excesso de sais. Ele acaba produzindo uma urina, esse colchete aqui você sabe da química que indica concentração, né? Ele acaba produzindo uma urina bastante concentrada. Por quê? Ele não pode produzir uma urina diluída, concorda comigo? Ele não pode perder muita água na urina. Por quê? Porque ele já está perdendo muita água através da superfície corpórea. Está perdendo água para o mar. Então ele compensa isso. Volta comigo. Ele tem que beber água para repor, acompanha a seta, a água que ele perde. Então ele vai ter que beber água. Mas ao beber a água, ele acaba ingerindo um excesso de sais. Vai afetar o seu equilíbrio. Vai produzir uma urina bastante concentrada, concorda? Para tentar eliminar esses sais. Porque ele não pode produzir urina muito diluída. Ele não pode perder muita água na urina, porque ele já está perdendo água através da superfície corpórea, concorda comigo? Só que isso cria um problema. Qual que é a principal excreta que ele elimina? Amônia. Esse peixe elimina amônia. Para eliminar a amônia, a urina dele tem que ter muita o quê? Água. Mas ele pode produzir uma urina com muita água, gente? Não, porque ele já está perdendo água através da superfície corpórea. Então ele vai ter uma dificuldade gigantesca para eliminar essa amônia através da urina. Porque ele teria que produzir uma urina diluída, com muita água, mas ele pode produzir? Não. E aí como é que esse bicho vai arrumar? É aí que entra em ação as brânquias. A gente tem uma tendência em achar que a única função das brânquias num peixe, qual que é? Trocas gasosas. Achar que as brânquias é um órgão exclusivamente respiratório, que ele só está trocando lá o oxigênio com CO2. Não. Qual vai ser a função das brânquias? Primeiramente, elas vão então eliminar, por transporte ativo, com gasto de energia, depois nós vamos ver isso, o excesso de sais, porque ela não consegue eliminar totalmente esses sais através da urina. Aí você vai perguntar, mas por que excesso de sais? Porque ela está bebendo uma água do mar para compensar a água que ela está perdendo. Mas ela consegue eliminar a amônia na urina? Não, porque a urina deveria ter muita água e não pode ter. A urina é concentrada. Então, quem vai eliminar a maior parte dessa amônia, na verdade, vai ser as brânquias. Então, as brânquias vão eliminar o excesso de sais e vão praticamente eliminar toda a amônia, porque ela não consegue eliminar a amônia na urina, porque a urina é concentrada. Então, percebam, o animal está adotando todos esses mecanismos com qual finalidade? Se manter hipotônico em relação à água do mar. Olha, eu queria ser qualquer bicho, mesmo um peixe de água, um peixe marinho do mar, viu? Desculpa, peixe marinho do mar, né? Um peixe ósseo marinho. Porque ele está adotando isso aí a todo momento, ele está fazendo isso. Todo momento ele está fazendo isso para manter-se hipotônico em relação à água. Então, atentos. Nesse bichinho aqui, as brânquias estão desempenhando 3 funções. Trocas gasosas, função respiratória. Osmorregulação, porque está eliminando o excesso de quê? De sais, para ele ficar hipotônico,
manter o seu equilíbrio hidrossalino. Qual outra função? Excretora, já que elas estão excretando amônia, além de excretar também o CO2. Quais funções das brânquias? Trocas gasosas, ligada à respiração. Outra função, osmorregulação. Ele elimina o excesso de sais para ele manter o equilíbrio hidrossalino. E excretora. Elas excretam amônia. Brânquia é um órgão excretor, um órgão osmorregulador e um órgão respiratório. O que acontece com um peixe de água doce? A vida dele é um pouquinho mais fácil, tá? E aí fica mais fácil entender ele. Ele é hipertônico em relação à água. Se ele é hipertônico em relação à água, o que significa? Que a concentração de sais dentro desse peixe é maior do que da água. Então, qual que é a tendência dele? O contrário do peixe marinho. Então, ele tende o quê? A ganhar água. Então, através da superfície do corpo, ele ganha água. Agora, se ele ganha água, está entrando água através da superfície do corpo, vai afetar seu equilíbrio osmótico. Ele vai ter que eliminar essa água. Então, nesse caso, como ele já está ganhando água, esse peixe ósseo de água doce, ele não vai beber água. Ele não precisa de beber água. Ele já está ganhando água através da superfície corpórea. Ele produz uma urina mais diluída. Então, ele já consegue eliminar uma boa quantidade de amônia através da urina. E ele tem que produzir uma urina mais diluída, ele não está ganhando água. Então, ele tem que eliminar essa água que está em excesso. Diferente desse aqui que está perdendo água, ele está ganhando. E as brânquias? Qual vai ser o papel dela? Elas vão fazer o contrário. Elas vão absorver sais. Elas absorvem sais. Para quê? Para ele se manter hipertônico em relação à água. Para ele manter uma concentração de sais no seu interior, no seu corpo, maior do que da água. E as brânquias nesse bicho também acabam eliminando uma certa quantidade de amônia. Mas é lógico pensar que nos peixes marinhos, as brânquias acabam eliminando uma quantidade muito maior de amônia, não é, gente? Porque ele tem uma urina mais concentrada. Aqui, acompanha a seta, as brânquias também vão eliminar amônia. Só com uma quantidade menor, porque ele já tem uma urina mais diluída, consegue eliminar uma maior quantidade de amônia na urina, porque ela requer mais água, bastante água para ser eliminada. Ficou claro? Então percebam, esse aqui elimina sais através das brânquias para ficar hipotônico, menos concentrado em relação à água do mar. Esse aqui absorve sais através das brânquias, para ele ficar hipertônico, mais concentrado, e ele tem que se manter mais concentrado do que o meio, do que a água onde ele está presente. Não vai beber água. Esse aqui bebe água. Esse aqui perde água através da superfície corpórea. Esse aqui ganha água através da superfície corpórea. Tranquilo? E um dos mecanismos de osmorregulação que eu acho mais fantásticos é o que adota um tubarão. Um tubarão, aí, ó, vocês gostaram do meu tubarãozinho aí, ó, ficou bonito, ó. Um tubarão, ele é isotônico, isotônico em relação à água do mar. O que significa? O tubarão mantém a concentração interna dele igual à da água do mar. Então, o que significa? Ele não vai ter problema nem com ganho, nem com perda de água. Concorda? Iso é igual. Então, ele está mantendo sua concentração interna igual à da água do mar. Então, ele não vai ter problema nem com ganho, nem com perda de água. E como é que ele faz para manter isso?
O tubarão adota uma estratégia chamada de uremia fisiológica. Uremia é a taxa de ureia na corrente sanguínea. Quando o médico fala que você está com uma uremia, está com muita ureia no sangue, é porque possivelmente seus rins podem não estar funcionando legal. Manter uma alta taxa de ureia na corrente sanguínea pode, inclusive, nos levar à morte, porque a ureia é tóxica. Um tubarão consegue manter uma taxa de ureia na corrente sanguínea centenas de vezes maior do que a gente. Gente, se a gente tivesse aí 5% da quantidade de ureia que um tubarão tem na corrente sanguínea, isso possivelmente já seria suficiente para nos levar à morte, porque a ureia é tóxica. Então, para a gente, a uremia ela pode ser patológica, é indício de que está alguma coisa errada no nosso corpo. Para o tubarão, ela é fisiológica. O que é fisiológica? É normal. Então, mantendo altas taxas de ureia na corrente sanguínea, olha que fantástico. Ele mantém a concentração interna dele igual à da água do mar. Ele se mantém isotônico em relação à água do mar. Dá para entender agora porque ele é um peixe, mas ele não elimina amônio. Ele elimina ureia. Por quê? Porque a amônia tem uma toxicidade muito maior do que a da ureia. Você já imaginou se ele resolvesse manter altas taxas de amônia na corrente sanguínea? Até a quantidade de água no sangue, o volume de sangue que ele teria seria maior. E mantendo altas taxas de amônia na corrente sanguínea, sendo a amônia muito mais tóxica do que a ureia, ele não ia conseguir, ele iria morrer. Então, como a ureia é menos tóxica, ele consegue então manter altas taxas de ureia no sangue, que é fisiológica normal. Por isso que ele excreta a ureia no lugar de amônia. Então a concentração dele fica idêntica à concentração da água do mar, então ele fica isotônico em relação à água. Não tem problemas nem com ganho, nem com perda de água. Fantástico esse mecanismo. Quem já comeu cação aí, às vezes vai comer, a carne tem um cheiro, costuma às vezes vir com um pouco cheiro de ureia. Tá? O cheiro característico do xixi se deve à ureia. Então é fantástico esse mecanismo, que a gente chama de uremia fisiológica. Aí veio uma prova que perguntou isso, né? A prova explicou o que era a uremia, para que ele fazia isso, por que ele tinha altas taxas de ureia no sangue. Aí você tinha que colocar para se manter isotônico em relação à água do mar, não ter problema nem com ganho, nem com perda de água. Aí na letra B da questão perguntou, por que ele consegue manter altas taxas de ureia e não amônia, já que ele é um peixe? Por que ureia, não amônia? A sua resposta. Porque a amônia é muito mais tóxica do que a ureia. Ele não conseguiria manter altas taxas de amônia na corrente sanguínea, porque isso com certeza o levaria à morte. A mesma coisa para a gente. Manter altas taxas de ureia no sangue pode nos levar à morte. Para a gente não é fisiológico, para a gente é patológico. E eu coloquei uma questão para vocês, quando eu expliquei, na trilha de aprendizagem de vocês, quando eu falei de uma tartaruga marinha. Você sabe que uma tartaruga marinha, quando nasce, vai para o mar e o macho, se bobear, não volta nunca mais para a terra. A fêmea volta para depois desovar. Então o animal passa longos períodos no mar para a fêmea depois voltar à água para desovar, depois ela volta para o mar. Se vive no mar, qual o recurso que sobra? A tartaruga marinha, ela vai beber a água do mar. Se ela bebe a água do mar, ela está ingerindo um excesso de sais. Vai afetar o seu equilíbrio osmótico. Qual que é a excreta dela? Ácido úrico. Pouco tóxica, praticamente insolúvel em água. O xixi ela elimina junto com quem? Com as fezes. Então isso economiza a água para ela ali. Mas ao beber a água do mar, está gerando um problema. Qual o problema? Ela está ingerindo um excesso de sais. Como que ela vai eliminar? Acima de cada olho da tartaruga tem a chamada
glândula de sal. Essa glândula de sal, ela é que vai eliminar o excesso de sais. Que ele vai conseguir eliminar o excesso de sais através da urina, gente? Não. Eliminar ácido úrico, a urina é eliminada junto com as fezes, não tem jeito. Então, qual que é a função dessa glândula de sal? Eliminar o excesso de sais. Posso falar que essa glândula de sal, que está acima de cada olho dele, ela está desempenhando uma função de osmorregulação. É um órgão osmorregulador. Essa glândula está eliminando o excesso de sais para ele manter no seu corpo um equilíbrio hidrossalino. Aí fica escorrendo aquilo. Aí, muito comum, o pescador fala que a tartaruga está chorando. A tartaruga chora, às vezes a gente escuta essa expressão. Recentemente eu li um livro colocando isso. Cuidado com a minha referência de recentemente. Já brinquei isso com vocês. E aí falando, né, o livro que escreveu, estava escrito no livro, né, no negocinho lá, que por isso que muitos pescadores costumam falar que a tartaruga está chorando. E na verdade é que ele escorre mesmo. Mas é a glândula de sal que está eliminando o excesso de sais, função osmorreguladora. Tranquilo? Uma baleia, por exemplo, é um mamífero. A baleia não bebe água. Praticamente toda a água que a baleia obtém vem dos alimentos. Tranquilo? Grande abraço. Daqui a pouco, na outra semana, nós vamos para a terceira parte da aula e fecharemos o sistema excretor. E aí entraremos em um outro sistema dentro do que nós combinamos. Tudo de bom para vocês, meus caros.